Tá bom. Vamos ver aqui. Tapira News. Entrando. Aqui na tela tá pequenininho, é isso mesmo? Isso aí, daqui a pouco eu vou aumentar a tela, Tá que eu só bom. coloquei. Vamos ver. Tapira News entrou. Boa noite, boa noite. Boa noite, todo mundo. Vamos testar a tela aqui. Boa noite. Deixa eu testar o som. Daqui a Está... pouquinho a gente vai começar. Deixa eu testar o som aqui. Beleza, tá rolando. Boa noite, pessoal. Vamos chegar. Vamos compartilhar essa live aqui no Tapira News. Tudo funcionando. Um minutinho a gente já começa. Tá rolando. Ricardo, boa noite. Boa noite, Eric, tudo bem? Tudo ótimo, beleza? Primeira vez que eu estou fazendo essa live em parceria com alguém. Então hoje eu tive a honra de convidar esse amigo querido, que é o Ricardo de la Rosa. Ele é editor do blog Tudo por São Paulo. E a gente vai falar um pouquinho sobre 1932. O pessoal está chegando aqui, ó. Boa noite a todo mundo. O pessoal já está comentando. Mais um minutinho a gente começa, tá, gente? Boa noite, Rafael, José, Ana Carolina, Nádia, Dona Ruth, minha mãe, Aline, Ana, boa noite a todo mundo. Estamos chegando, gente. Quem puder compartilhar essa live, por favor, compartilhe aí. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre curiosidades referentes a 1932, com dois autores aqui, né? Eu e o meu amigo Ricardo, e a gente vai mostrar algumas peças interessantes e vamos responder perguntas de vocês, tá? Quem tiver alguma pergunta aí durante esse papo, essa conversa, pode mandar que a gente está preparado para responder. Espero que sim, né, Ricardo? Ah, sim, o que a gente não souber, a gente chuta. Legal. Boa noite, gente. Boa noite. Bom, vamos começar, né? O pessoal está chegando. Eu vou me apresentar para quem não conhece. Meu nome é Eric Apolinário, sou de Itapira, historiador, trabalho no Museu Histórico da cidade. Há 2 anos eu lancei um livro referente aos combates durante a Revolução de 32 na região de Itapira, na chamada Frente Leste Paulista. E eu convidei aqui hoje Marcos Carmo, boa noite pessoal, Alex, Mauri, boa noite. E essa noite eu convidei o meu amigo Ricardo, então eu quero que o Ricardo se apresente para vocês, tá? Enquanto o pessoal está chegando aí, já estamos com 100 pessoas ao vivo, muito legal, sejam bem-vindos. Ricardo, por favor, se apresente. Seja bem-vindo. Pessoal, obrigado, Eric. Boa noite a todo mundo. Obrigado aí por estarem dando uma olhada aí na nossa live. Eu sou o Ricardo Della Rosa. Eu gosto muito do assunto Revolução de 32 e eu acredito que eu fui um dos pioneiros a começar a falar da Revolução de 32 na internet. Isso foi em 2009. Eu coloquei um blog no ar, na época era o blog, que era o bacana, né? E depois apareceu o Facebook. Eu tenho uma página que é o Tudo por São Paulo. Ela tem lá uns 64 mil seguidores, o que é bacana para uma página de história, num país que não dá muita bola para história. E depois eu escrevi um livro que foi editado pela Panda Books, um livro muito bacana, ilustrado, colorido, sobre a Revolução de 32, baseado em objetos e documentos. Então, é importante dizer que eu comecei essa coleção por conta da minha família. Eu tive 2 avós que participaram, né, da Revolução. O pai do meu pai e o pai da minha mãe. E aí as minhas tias começaram a deixar os objetos da Revolução comigo. Eu fui juntando e chegou no momento que eu queria compartilhar eles, né? E na época era o blog, que era a coisa mais bacana que tinha. E eu estou ouvindo aqui o pessoal falar que o som está um pouco baixo. Eu estou pertíssimo do microfone. Espero que estejam ouvindo.
Qualquer coisa você fala um pouquinho mais alto. Olha, chegando mais perto, não sei se melhorou. Beleza. E retomando aqui, eu comecei a fazer uma coleção, enfim, coloquei isso no ar. E como o Eric também acabou editando um livro, eu acho que é o caminho natural nosso. Quem gosta muito do assunto, de qualquer assunto, acaba publicando alguma coisa a respeito. E eu acho que foi o que eu fiz, foi o que o Eric fez. Exatamente. Eu acho que é natural, né? Acaba sendo natural. A gente começa a pesquisar por curiosidade, né? Quer saber um pouquinho tudo que acontece, tudo que aconteceu. E acho que depois de tantos anos, né? Você está aí, acho que há mais de 10 anos, né? Pesquisando. São 11 anos já. 11 anos desde quando eu resolvi publicar alguma coisa, né, na internet. Então, é um tempo já, né? Pô, com certeza. Eu, inclusive, conheci o Ricardo através do blog dele, né? Do Tudo por São Paulo. Isso há 10 anos atrás, quando poucas pessoas ainda falavam sobre o assunto, né? O Tudo por São Paulo estava lá trazendo informações muito interessantes, né? E a gente vai compartilhar um pouquinho disso com vocês aqui hoje, essa noite. Ricardo, Ô, você Eric, quer falar um pouquinho sobre seu livro? Quer dar uma geral aí sobre como que foi essa pesquisa? O que que você fala no seu livro? Apresentar um tá, pouquinho? eu Tá aqui, gente, vou... ó. Ah, legal. Olha aqui, Um ó. filho. A gente Ah, acaba tratando o livro como um filho. Então, ele dá um trabalho danado para fazer, mas quando você materializa ele na mão, acho que você teve essa sensação também, né, Eric? Você tem sim, o bicho na mão, aquele. Eu trabalhei com afinco no livro durante acho que um ano e meio. Tive ajuda para isso, muita ajuda. No livro eu cito todo mundo, nem vale a pena começar a dizer aqui quem são, mas são muitas pessoas. E, sim, Eric, eu quis montar o livro baseado em objetos, fotos e documentos. Por quê? Porque é uma forma de registro que a gente tem e que os objetos eles contam histórias, mas às vezes eles não falam sozinhos. Então você precisa, sim. digamos assim, legendá-los, né? E é basicamente o que eu fiz. Eu fui juntando fotos, fui juntando uniformes, capacetes e etc. E coloquei legendas, digamos assim, nas fotos. A Certo. tarefa de contar a história da Revolução de 32 é uma tarefa muito complexa, né? Eu, diferente do Eric, não sou historiador, eu sou formado em publicidade, a minha área é totalmente outra. Então, quer dizer, eu parti de outro princípio, né? Mas, ao mesmo tempo, eu queria contar para quem estivesse vendo o livro, afinal, o que foi a Revolução de 32. E é Sim. bacana porque os objetos contam história, né? Se você deixar eles falarem e se você souber ouvir o que eles têm a dizer, você consegue traçar uma linha do tempo. E foi basicamente isso que eu fiz. Muito Então, legal. o livro é isso, né? A gente mais para frente vai mostrar algumas coisas, né? Desses objetos e também vai falar, é uma coisa que o Eric também fez bastante. A gente esteve nos locais de batalha e, amiguinhos, vou dizer para vocês, isso é a parte mais legal. Você pisar no lugar onde aconteceu a história. Eu Sem estava dúvida. conversando com o Eric um pouco antes da gente entrar no ar. E eu tive a oportunidade de estar numa trincheira paulista no alto do morro e um tiro ser disparado ainda. Essa história é bizarra. Eu Inclusive vou foi Eleutério, né? com Eleutério. Eu vou contar a história mais para frente quando a gente falar dos locais. Mas Legal. retomando, o livro é isso, né? Um apanhado que é uma história contada sobre calcada em cima de objetos, documentos e fotos. Eu acho que ficou bacana. Quem não conhece a Revolução vai conhecer um resumo. E quem conhece, eu acho que vai gostar bastante do que está ali retratado. Eu fotografei 5 ou 6 coleções fabulosas, né?
incluindo a coleção do Museu de Polícia Militar daqui de São Paulo, graças ao meu amigo o Coronel Galdino, que permitiu acesso ali, a gente fotografar tudo, muito bacana, e está tudo ali no livro. Já o livro do Eric, que eu vou dar o gancho para ele, eu acho um livro muito mais complexo, porque ele conta uma história difícil, uma história intrincada, tanto na história, o background dela, a geografia dela, e o Eric conseguiu fazer com que quem não conhece a região consiga enxergar o que foi uma batalha de 32. Fala aí, Eric. Pois é, gente. Para quem não me conhece ainda, né, eu acabei publicando esse livro. Deixa eu pegar aqui. Inverno Escarlate, tá aqui. Vida e Morte nas Trincheiras do Fronte Leste, pela editora Gregory. E eu sempre fui muito curioso, já falei isso em vários lugares, assim, mas isso começou pela curiosidade, pelas histórias que eu ouvia, né? O Ricardo é um cara que os dois avós dele combateram na Revolução, o avô materno e paterno. Já eu não tive familiares que lutaram na guerra, mas eu tive familiares que presenciaram a guerra. Meus avós contavam muitas histórias, né? E eu cresci em Itapira ouvindo essas histórias, sempre curioso para saber o que era isso, né? Que é uma guerra na nossa cidade e tal. E aí, quando eu comecei a pesquisar com mais afinco, assim, com mais paixão, né, eu acabei descobrindo muitas coisas interessantes. É claro que você tem, em 32, toda uma questão política e que nem vem ao caso, assim, né? Sim, mas eu sentia... A gente vê esses problemas políticos que a gente enfrenta como brasileiros, né? É exatamente a mesma coisa, só que não tinha internet, você não tinha ali canais de TV em cima, mas era uma política complicada, como sempre política né? Ainda mais aqui. Sem dúvida. E eu sentia, né, em toda a bibliografia que eu pesquisei, 32 tem muitos livros de memória, né, muita coisa interessante, mas eu sentia um pouquinho a falta de informações sobre aqueles caras que estavam indo para a trincheira e estavam indo lutar contra brasileiros também, né? Era uma coisa que sempre chamou a minha atenção. E o livro parte desse princípio. Então, eu pesquiso uma região específica, que é a região de Itapira, onde houve intensos combates, muitas pessoas morreram aqui na cidade e na região, e aí eu acabei indo pesquisar essas memórias, essas lembranças, acabei indo para vários lugares, analisando documentos importantíssimos e até então inéditos, né? E eu juntei tudo isso nessa pesquisa. E eu acredito que fui muito feliz com a escolha do nome, né? Inverno Escarlate. Ou seja, né, eu queria falar sobre a morte, né? Sobre essa coisa pesada. Não queria tanto vangloriar certas coisas que são propagadas aí por gerações de 32, mas eu queria falar sobre esses caras, né? Sobre essa vida na trincheira, como que era, como foram os combates, por onde esses caras andaram, o que eles percorreram, né? E a junção foi isso, né? Vida e morte nas trincheiras do Fronte Leste. Eu vou te dizer, Eric, assim, eu não vou ficar te elogiando aqui ao vivo, porque não faz sentido, mas para quem gosta do assunto, é muito legal, porque é um livro bacana de ler. E eu vou dizer uma outra coisa que eu acho importante, é o seguinte, isso eu acho que é uma característica que eu fiz no meu e você fez no seu livro. A visão que a gente colocou no livro não é aquela visão triunfalista, louca, do tipo, tudo deu certo para São Paulo e São Paulo estava, sabe, coberto de glórias do começo ao fim, porque você, lendo o material da época, você fica meio perdido. Afinal, como que São Paulo perdeu, então, se a gente estava ganhando até o último dia, segundo os jornais, né? Então, você começa a descobrir que não é bem assim, né? A gente fez coisas fantásticas, mas a gente não foi capaz a gente foi cercado, né, por uma máquina militar superior à nossa, né? E é isso que eu acho que é a história, você poder contar a coisa que de fato aconteceu, né? Não puxar a brasa nem para um lado nem para o outro. Exatamente, e em uma época de tantas fake news, né, quando a gente passa a analisar a guerra de 32 pela via da imprensa,
a gente vê que tinha muita fake news naquela época, tanto pelo lado paulista, quanto pelo lado federal também, né? A imprensa de Getúlio Vargas também criou várias fake news, né? Sendo a principal fake news, que é a que São Paulo queria se separar do resto do Brasil, né? Essa Exatamente. foi a mãe de todas as fake news. Eu não conheço outra que pegou tão bem. Porque até hoje tem gente que acha, não, São Paulo lutou para se separar. Não, não lutou para se separar. Porque tem gente que fica brava quando eu falo isso, que gostaria que São Paulo tivesse lutado para se separar. Mas não foi isso que aconteceu. Eu acho que você também teve a oportunidade de conhecer. Quando a gente começou a gostar disso, já faz um tempo, então a gente teve a oportunidade de encontrar alguns veteranos, né? Sim, sim. E eu perguntei para vários deles, né? Recebi alguns veteranos aqui na minha casa, a emoção, assim, imagina, o veterano vinha aqui em casa ver capacete, isso aí eu tenho foto disso aí, é coisa que eu me orgulho muito. E nenhum falou de jeito nenhum, ninguém queria se separar. Houve a coisa da separação, depois que acabou e acabou de forma amarga, aí o Sim. pessoal ficou bem bravo, né? Eu até acho que postei lá no meu livro, postei no livro, não, publiquei no livro, tem lá, se você for amigo de São Paulo, não compre coco da Bahia. Se você for amigo de São Paulo, não compre produtos do Rio Grande do Sul. Então, quer dizer, houve uma mágoa, né? Mas essa Sim. fake news que o São Paulo, que São Paulo queria separar, não, né? Do mesmo jeito que aqui também tinha um monte de fake news da própria imprensa, que até um dia antes do finalzinho, né, em outubro, estava lá, não, as frentes de batalha estão indo optimamente bem, Exatamente. né? Sendo que, na Exatamente. verdade, já estava todo mundo voltando para casa, né? Então, à luz da história, isso aí tudo é complicado. Cara, eu comecei, durante a minha pesquisa, eu comecei a analisar muitos jornais, né? Mas quando você olha os jornais de São Paulo, é impressionante, porque fala, cara, como que os caras estão se ferrando aqui no Morro do Gravi e o jornal está dizendo que está sendo lindo, que está sendo maravilhoso, né? É claro que a gente entende que numa guerra você precisa animar aí, né? Os soldados, os combatentes e a população. Realmente, você analisar 32 através dos jornais nessa perspectiva é um erro muito grave. É claro que você, inclusive, que é publicitário, né? Acho que a gente tem muita coisa interessante para analisar na publicidade durante a guerra. Poxa, com certeza. Eu vou te falar o que eu acho, assim, o legado da Revolução de 32, eu acho o seguinte, para mim são três. Um legado moral, que é do tipo, São Paulo não abaixa a cabeça, isso eu acho sensacional, é um legado. Nós podemos dizer, mas vocês perderam, mas nós fomos à guerra, né? Então, o legado moral é muito bom. Depois, um legado industrial. São Paulo parou para produzir para a Revolução de 32. Que nem, Sim, bom, não tem como não fazer um paralelo. Estamos vivendo um momento terrível de pandemia e tudo. Então você vê que tem muita gente trabalhando em respiradores, tem muita gente trabalhando com máscara, tem muita gente recolhendo dinheiro. A Revolução de 32 foi a mesma coisa, só que sem internet, sem WhatsApp, sem televisão a cabo. Então, quer dizer, exatamente. em vez de respiradores, fizemos trem blindado, fizemos bombas, fizemos granada, alimentamos os soldados na linha de frente com uma logística fantástica, né? Desenvolvemos inúmeras coisas de engenharia, medicina, sabe? Então, quer Sim, dizer, fizemos campanhas fantásticas, a campanha Ouro para o Bem de São Paulo, né? Então, quer dizer, esse legado é fabuloso, né? E você está falando da publicidade, eu acho que é outro caminho, que essa é uma coisa que eu tenho vontade também, quem sabe aí para um futuro livro, sim, focar na parte publicitária, né? Tivemos os sem dúvida. cartazes, que são, todo mundo conhece os cartazes, eu vivo publicando eles no Tudo por São Paulo. O pessoal gosta bastante disso, né? O Sim. famoso você tem um dever a cumprir e vai, esse aí é muito bacana.
É, e várias outras peças, né? Eu mostro muito isso no livro. Foi feito broches, anéis, propaganda de fato, sabe? Sim, a gente tem um material muito rico, né? Um material importante publicitário, muito interessante, cara. Muitas cores, né? Muitas imagens. E Sim, isso acaba ficando meio que esquecido, né? exatamente. Eu acho que essa identidade que a gente tem como povo é importante, né? Envolve, a gente tem sempre um problema político, a gente vive numa época muito complicada, que você diz A, a pessoa já interpreta B, C, D e F. Então, quando Sim. você fala de uma identidade paulista, hoje em dia as pessoas tendem a levar para um lado ruim. Mas não acho que seja ruim. Eu acho que seja uma identidade paulista com o povo que criou um monte de coisa, sabe? Que tem que ter E o orgulho contexto disso. era totalmente diferente, né? Não tem como você Exatamente. comparar 32 com 2020. É impossível. Exatamente. Então é por isso que você tem que contextualizar. Então eu acho que isso a gente foi feliz nos dois livros, né? Tanto no seu quanto no meu, a gente tentou passar longe das questões, esse idealismo paulista do lado errado, sabe? Isso é uma coisa que me Exatamente. incomoda um pouco, né? Eu acho que tem que ter um orgulho danado de ser paulista, mas é óbvio dentro do de uma, como posso Um dizer, dentro contexto de um diferente, né, ambiente cara? maior que a Tudo gente no está seu tempo, vivendo, né? né? Exatamente, Sim. dentro do nosso tempo. Senão a gente corre o risco de ficar taxado de bobos. Exatamente. Cara, eu tenho duas perguntas aqui já, tá? Opa! Eu tenho uma pergunta que foi feita logo no comecinho aqui. Hum. Ah, a pergunta do Glauber aqui, ó. Por que os estados queriam se aliar a São Paulo na Revolução desistiram? Falta de articulação? Ricardo, por favor. Veja, deixa eu não me enrolar com o que eu vou falar. Mas tem uma coisa que é a tal da. Vocês já ouviram falar disso? Que é a tal da política do toma lá da cá. Getúlio Vargas era muito bom nisso. Muito bom. Então, assim, na hora que ele via que um Estado estava começando a sair do âmbito dele, ele ia lá e oferecia alguma coisa em troca. Então, assim, vários estados que iam se juntar a São Paulo acabaram, na última hora, vendo mais vantagem em acabar contra São Paulo, por dois motivos. Primeiro, porque a probabilidade matemática de São Paulo ganhar era menor. Então, era melhor que eles entrassem do lado do vencedor, matematicamente falando. Sim. Isso é um fato. E o outro fato é que quem estava na dúvida, o senhor Getúlio Vargas ia lá e fazia uma política muito interessante. Falava, poxa, eu vou ajudar seu Estado, você é um grande parceiro, vamos investir um dinheiro federal no seu Estado assim que essa crise passar e vocês vão ter um governo relevante dentro do Brasil. Então, quer dizer, não é nada que a gente não conheça, né? E o pessoal começou a pensar melhor, né? Basicamente foi isso que aconteceu. Exatamente. São Paulo ainda esperava, né, alguma ajuda aí de Minas, talvez do Rio Grande do Sul, mas o Estado se viu completamente sozinho, né? E as fronteiras se fecharam. São Paulo chega a comprar material nos Estados Unidos, no Uruguai, mas isso não chega, porque estava tudo fechado, tudo bloqueado, né? E é por isso que São Paulo se viu sozinho. E aí que a Ô, gente entra. Érico, Pois não. tem outro detalhe que pouca gente sabe. Eu acho que eu coloquei alguma coisa no livro e sempre acho que eu não coloquei o suficiente. Uma coisa é o governo de determinado estado não querer ajudar São Paulo. Outra coisa é o povo daquele estado. Eu já vi vários folhetos cariocas de apoio a São Paulo. Só que lá na capital federal, Rio de Janeiro, na época, se você sair para a rua para fazer uma manifestação pró-São Paulo, a polícia do Distrito Federal ia com tudo para cima, entendeu? Então, quer dizer, muita gente sentia vontade de apoiar, mas não podia.
Então, assim, tem esse outro lado. Não confundam. De vez em quando a gente recebe algum e-mail ou alguma malcriação de outro estado. E eu sempre respondo: poxa, de repente você não sabe, mas o seu avô, você está aqui odiando os paulistas, mas Sim, o teu avô pode ter apoiado São Paulo e você não está sabendo, exatamente. né? Eu tenho mais uma pergunta aqui, eu acho que é até interessante. Nosso querido amigo professor Marcos Carlos, qual foi o mais importante Marcão, resgate, fato, objeto ou depoimento, enfim, que cada um considera da publicação do seu livro? Qual foi o mais importante resgate, na sua opinião, Ricardo, do seu livro, da sua pesquisa? eu gosto muito de um assunto que é os campos de batalha atualmente. Gosto disso. Aí eu acho que muita gente teve contato, falou: nossa, dá para ir visitar uma trincheira, dá para visitar o túnel da Mantiqueira. Inclusive, fui visitar o túnel com o próprio professor Marcos Carmo e com o professor Érico Padilha, que também nos acompanha. Uma pena que você não foi, Érico, faltava Pois você. é, pois é. E lá também fui recebido pelo professor Felipe. Então, assim, e quando eu falo professor de cada um deles, são professores de fato, eu que não sou. Então, quer dizer, fui Eu. bem acompanhado lá. E você tá no túnel da Mantiqueira, naquele lugar icônico, onde tem aquela foto famosa e tudo mais, foi uma experiência mágica. E no livro eu mostro um pouquinho disso, mostro algumas fotos e tal, mas eu acho que, seguindo a pergunta do Marcão, o resgate foi esse aí, mostrar para os brasileiros que a gente também mora num lugar que tem história, e muita história. Bom, você mora em cima da história, né, de 32. Você está em Pois é. Itapira, eu estou na capital, é um pouquinho mais... Você tem os pontos, né? Mas aí você está num campo de batalha. Estamos, assim, e até hoje, né, a gente ouve muito, assim, as pessoas da zona rural, pô, fui arar a terra e encontrei bala, encontrei granada, né, isso é até um pouco normal aqui nessa região. E aí tem o pessoal do Detec Tapira, que está aí acompanhando também, Sim. que caça esses objetos, enfim. Eu acho isso super interessante, né, eu acho que resgate, não é uma palavra assim meio, mas eu acho que essa coisa ainda focado na minha pesquisa, né, humana, né, de ouvir essas histórias, de conseguir ainda entrar em contato com veteranos e com sobreviventes dessa guerra, né, de pessoas, por exemplo, como a família Brunialti, né, um cara que não participou diretamente da guerra, mas que acabou se ferindo aqui devido a um estilhaço de granada, né. A gente tem, por exemplo, a família Marcati em Itapira, que o Giuseppe Marcati foi degolado, né, cara, na frente da família, perto do sítio dele ali, por um soldado federal do Rio Grande do Sul, porque tinha um Vixe. cara lá que estava meio bêbado e começou a gritar Viva São Paulo, e o Marcati foi lá tentar apaziguar a situação e acabou sendo morto, né? E assim, toda essa questão do pós-guerra, né? Itapira, assim como todas as outras cidades, Pedreira, Amparo, Mojimirim, foi uma cidade sitiada, uma cidade tomada por tropas federais, né? E os caras, meu, você sabe, quando você está em guerra, guerra é guerra, tudo vira espólio de guerra. A cidade foi invadida, a cidade foi destruída, né? Nós temos relatos de estupro, nós temos relatos de assalto a casas, destruição de casas, armazéns. Então, eu acho que conseguir reconstituir esses fatos e resgatar, então, essas memórias, acho que foi a coisa mais interessante dessa pesquisa, na minha Legal. opinião. Tem Maravilha. mais perguntas aqui, Rafael. Inclusive, eu fui para o túnel da Mantiqueira, numa mini turnê que eu fiz de lançamento do livro ano passado. Fui para várias frentes de batalha, frente sul, frente norte. E aí o Rafa foi lá, me levou no túnel da Mantiqueira junto com o Werneck. Foi bem legal. E é impressionante quando você está nos lugares, né? Como aqui em Itabira também, Eleutério, Davi, Barão. Cara, tudo isso aconteceu, cara, no quintal da nossa casa, sabe? Ah, Uma sim. coisa que está aqui, que ainda está viva, porque nós temos sobreviventes que estão vivos, então temos essas memórias ainda. Eu falando ainda das frentes de batalha, né? Os locais que eu visitei foi o túnel, Eleutério, que eu tive aí, né? Do lado, fui para o Morro do Gravi também, super bacana. E também tive com
um grande amigo, Wagner Oliveira, que é capitão da PM. Fui lá para Buri. Foi muito bacana. Tive em Buri, em Vitorino Carmilo, que é uma estação que hoje é desativada, uma estação de trem, mas que foi palco da maior batalha campal, né, de infantaria que já aconteceu. Inclusive, foi a maior das batalhas de 32. Então, um local emocionante ali, né? Então, quer dizer, todos esses locais existem com as suas histórias, né? Eu acho que a gente precisa lembrar deles e resgatar sempre essa memória. Sem dúvidas. Ricardo, o Glauber Rodrigues de novo aqui, uma colocação, né? Lembrando que o Ouro provém de São Paulo, o que sobrou foi feito na Santa Casa de Misericórdia e tal. Eu quero que você fale um pouquinho sobre a campanha Ouro para o Bem de São Paulo. Muitas pessoas até hoje dão meio que uma confundida. Aqui, ó. Olha aí, ó. Isso aqui é um anel que eu uso. Acho que não dá para ver muito bem. Ouro para o Bem de São Paulo. É muito reflexo, mas, enfim, está aqui. Por favor, dê uma contextualizada nessa campanha, tá? E explique as diferenças de 32 para 64, porque, por favor, gente, não tem nada a ver, tá bom? Não. Campanha do Ouro para o Bem de São Paulo. Basicamente, São Paulo precisava de recursos para enfrentar o governo federal. Precisava de dinheiro, né? Precisava de dinheiro para comprar arma, de dinheiro para manter os soldados lutando, de dinheiro para comprar gasolina, de dinheiro para comprar comida. E o que resolveu se fazer foi uma reedição de uma campanha que já havia acontecido na Europa, na Primeira Guerra Mundial, que é Dei Ouro para o Bem de São Paulo. Né? Só que na época lá foi troquei ferro por ouro, ouro por ferro, enfim, cada um no seu país. E aí o que a Associação Comercial de São Paulo montou essa campanha, na qual as pessoas, acreditem ou não, doavam até alianças de casamento. Então você imagina o significado de você tirar a sua aliança de casamento e depositar numa urna, acreditando que este dinheiro vai se reverter em algo que você acredita. Hoje é praticamente inconcebível isso, mas na época não era, né? Inclusive, a história da minha família disse que o meu avô doou as alianças e depois não tinha dinheiro para comprar outras. Então, eles usaram, porque acontecia isso, você dava uma aliança de ouro e recebia uma aliançazinha tipo essa aqui, de metal, dei ouro para o Bem de São Paulo. Então, o simbólico, né? Mas, além das alianças, as pessoas doavam dinheiro. E não era pouco dinheiro, era muito dinheiro, né? Com esse dinheiro, a ideia era aquisição de armas e recursos para que os paulistas lutassem. Pois bem, o que aconteceu? Tudo isso num período muito curto de tempo. 3 meses foi o que durou a Revolução. Para resumir a história, São Paulo não conseguiu comprar muita coisa porque as fronteiras realmente estavam fechadas, né? Tentou-se comprar avião, tentou-se comprar armamento, não deu certo. Uma ou outra coisa chegou, um barco foi afundado, foi tomado, enfim. E acontece que o dinheiro ficou em caixa, no caixa da Associação Comercial. Quando eles viram que a situação de São Paulo estava irremediavelmente perdida, que a coisa não ia mais funcionar, eles falaram, bom, se a gente deixar o dinheiro aqui, Getúlio Vargas vai tomar o dinheiro do povo paulista. Então, a gente tem que fazer alguma coisa com esse dinheiro rapidamente. E alguém teve ideia, vamos doar o dinheiro para a Santa Casa de Misericórdia. E aí, a Santa Casa de Misericórdia vai poder usar de uma forma que achar melhor o dinheiro. Isso foi feito, o ouro foi derretido em barrinhas, foi doado para a Santa Casa. A Santa Casa usou o dinheiro para melhorar as instalações ali do hospital, que a gente conhece até hoje, em São Paulo.
E, além disso, a Santa Casa teve uma ideia que é de construir um prédio num terreno que eles já possuíam no centro de São Paulo, alugar e fazer um monte de imóveis, alugar esses imóveis e reverter o aluguel para ter um dinheiro mais perene entrando Sim. em caixa. Eles fizeram isso, é o edifício Ouro para o Bem de São Paulo, no centro de São Paulo. Quem conhece aqui o centro, já visitou, sabe que o prédio ele tem o formato da bandeira paulista, 13 listas, o canto, o mapa, super bonito. É que ele está numa rua espremida, então você tem que olhar ele num ângulo, ele não fica ali muito à mostra. Essa é o único pesar. Sim. E o interessante disso, Eric, é que o prédio continua dando dinheiro com o aluguel para a Santa Casa. Olha isso. Então, quer dizer, a Santa Casa depois teve milhões de problemas. Brasil, minha gente, né? Problemas administrativos e outras coisas que não vale nem a pena dizer. Mas foi isso. Já pediram para falar a diferença de 64. Sim. Em 1964, um espertalhão, eu não vou aqui falar nomes, enfim, todo mundo sabe quem é, né? Famoso aí na mídia, na época, resolveu que os brasileiros podiam dar dinheiro novamente para a Revolução, que é a Revolução de 64, certo? E ele reeditou a campanha do ouro, eu acho, de uma forma muito matreira e muito enganosa, como dei ouro para o bem de São Paulo, e ele trocou 1932 por 1964. Sim. É óbvio que esse dinheiro desapareceu, óbvio, né? Então, todo mundo que deu dinheiro, e muita gente deu dinheiro achando que era uma campanha séria, Sim. jogou o dinheiro fora. Então, de vez em quando, eu posto alguma coisa lá no Tudo por São Paulo da campanha do ouro, aparece sempre alguém, mas isso foi uma mentira. Negativo, foi uma mentira de 64. De 32, Funcionou. funcionou e eles fizeram uma prestação de contas tal que a editora gráfica dos tribunais, Revista dos Tribunais, lançou 2 volumes desse tamanho, parece uma lista telefônica, com o nome de todo mundo que doou, quanto doou e os gráficos de como esse dinheiro foi gasto. Sim. Então, quer dizer, essa é a história. Muito diferente uma coisa da outra, né? Pois é, que fique claro, né? Importantíssimo falar sobre isso. Tá aqui o Leandro Ragi, ou Ragi, Fabri, Leandro Fabre, grande amigo Leandro meu. Fabri. Isso é verdade, ó. Minha avó dizia que as alianças dos pais dela foram doadas também. Pois é, foi uma campanha extremamente eficaz, né? Vamos caminhar um pouquinho aqui, olha. Tem mais gente acompanhando, o Dário lá de Amparo, Sueli, Pedro, boa noite, Companhia Lab Histórica, pois é, muito legal, gente. Cara, eu quero começar aqui agora a mostrar um pouquinho do que você tem na sua coleção, nesses anos de busca e de pesquisa. Então, eu quero que você, Ricardo, por favor, escolha um objeto e mostre aqui para todo mundo que está acompanhando e fale um pouquinho sobre isso, por favor. Tá. Bom, primeiro eu vou só dar uma introdução sobre o que é colecionar, né, no Brasil. Muita gente me pergunta, aonde diabos você compra isso? Você tem que ter aquela coisa assim, tem que visitar a feira de antiguidade, tem que visitar antiquário, você tem que dizer para os outros que você coleciona. Eu não nasci com uma plaquinha, esse aqui gosta da Revolução 32. Doem seus objetos ou vendam seus objetos para ele. Então, assim, eu conto para todo mundo que eu posso, que eu gosto do assunto. Já ganhei algumas coisas, já comprei várias outras, né? Então, colecionar é você ir a conta-gotas buscando esses objetos. Eu separei algumas coisas aqui. Tem uma coisa aqui que eu gosto muito, 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 que é esta bandeira. Aqui, Olha ó. isso. Isso aqui é uma coisa muito linda. Ela é muito frágil,
Ela está esgarçada nas pontas. Isso aqui eu ganhei aqui na minha casa de uma senhora que participou da Revolução de 32 e ganhou esta bandeirinha que está na minha mão de um soldado que esteve na cidade dela quando ela era menina. Nossa. Então eu recebi ela aqui em casa. Ela é avó de uma amiga minha, a Adriana, e ela acompanhava meu blog. Essa senhora veio aqui, uma graça, né? Foi super emocionante. E ela me contou a história da bandeira e me deu. Então, você imagina o peso Nossa, sensacional. moral que isso aqui, que é muito leve como material, mas é muito pesado. Isso aqui veio da mão de um soldado que passou pela cidade dela, deu para uma menina que estava vendo um desfile e ela me retransmitiu. Então, quer dizer, é um negócio muito importante. Maravilhoso, né? Cheio de história. Totalmente. Tem uma Que outra mais? peça aqui que eu gosto muito também, que é tomar cuidado aqui para eu ficar com todos os dedos depois da live, que é um facão de mato. Vou só aqui me acostumar com a câmera. Olha que bacana. Um facão afiado, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Vamos ver se vocês vão conseguir ver, ó. Legal. Povo de São Paulo ao soldado constitucionalista 1932. Esse é um facão de mato. Obviamente que eu podia falar para vocês, esse facão ele foi feito para cortar os mineiros no meio. Não, não é verdade. Não vamos exagerar. Isso aqui é um facão de mato. É justamente para abrir picada no mato, abrir trincheira, né? Obviamente que isso impressiona, né? E também era usado pelos soldados na cintura, né? E a gente sabe que em alguns momentos aconteceram combates cara a cara ali, né? E do mesmo jeito que as trincheiras paulistas eram invadidas a baioneta, com certeza eu acho que elas eram defendidas na mesma moeda, né? Sim. Então, quer dizer, posto isso, é uma peça histórica muito bacana. Eu vou dizer que se eu tivesse numa revolução, eu não ia achar ruim ter isso aqui, né? Sem Na minha dúvidas. cultura, à minha disposição. E agora, o interessante é que tem essa inscrição aí, né? Sim. Uma doação do povo de São Paulo, tá? Ou seja, isso provavelmente foi feito com o dinheiro da campanha do ouro, né? Exatamente. Assim como estes aqui, ó. Esse é um Olha capacete. isso, gente, olha isso. Ó, que bonito, é um capacete de 32. Esse aqui é um que eu acho muito bacana, porque ele tem uma história interessante. Talvez, esse vai ser difícil de vocês lerem, mas aqui em cima está escrito TB5. Nossa. TB quer dizer trem blindado número 5. E aqui do lado ele coloca, olha só, Politécnica, se vocês conseguem ler. Pelo menos um pouquinho, acho que dá para ler aqui, ó. Sim. Poli com Y. Poli com Y, exatamente, ó. Piratininga de Caçadores, o que me faz gostar mais desse capacete ainda, porque era o batalhão do meu avô. Nossa. Ele tem a marca da engenharia, o que a gente brinca que a gente, não, isso é desde muito tempo, é o castelinho mal assombrado da engenharia, que é uma insígnia nacional. E dentro do capacete, e aqui isso vai ser difícil de ler, mas olha só. Ops, para cá. Ó as datas. Trem blindado número 5. E o período que ele participou do trem blindado. Aí você vem aqui, muda aqui a página. Tem exatamente o que ele fez. Ó, Batalhão Piratininga de Caçadores. Ou seja, todo o capacete marcado. Cara, sensacional.
E aqui ele tem aqui, ó, a marca Paulista, que é Certo. justamente indicando que o capacete foi doado pela Associação Comercial de São Paulo. Que é outra coisa interessante do capacete paulista, já que estamos falando disso, os capacetes foram produzidos aqui em São Paulo. Muita gente não acredita nisso, mas antes da Revolução não haviam capacetes de aço no Brasil, nem para as tropas paulistas, nem para as tropas federais. Então, esses capacetes foram produzidos aqui. Por quem? Fábrica de móveis de aço. Todo mundo deve conhecer, quem estudou em colégio antigamente, tinha aqueles arquivos, móveis de aço fiel, que era um cachorro, um pastor alemão. Pois a fábrica de móveis de aço fiel parou a produção de cofres e de móveis de aço para fazer capacete. Aí no livro eu mostro um tanto de outros capacetes. Aqui eu tenho um outro capacete, que é outro modelo. Aqui, ó, que interessante. Esse é um outro modelo. Aqui dentro, ó, vamos ver se eu consigo mostrar. Eu não sou muito bom com essa coisa da câmera aqui, ó. Vocês já perceberam isso? Esse aqui tem ou não tem? Acho que ele não tem a marca. Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. Boa. Oferta do povo paulista. Aqui. Ao soldado da Constituição. Então, quer dizer, olha que peça complexa de ser feita. É um capacete de aço com uma carneira de couro e que ela é unida por uma peça de alumínio e borracha. Sim. E uma jugular de couro. Muita gente fala, Ricardo, mas o capacete não segura a bala. Mas acontece que ele não é balístico, de fato. Se você tomar um tiro direto aqui, vai furar o capacete e o soldado provavelmente vai morrer. Mas acontece que o capacete ele serve também para estilhaço, né? Sim, o que matava muita gente, né? Exatamente. Esse capacete de aço salvou muitas vidas. Tem um seguidor lá do Tudo por São Paulo, que o nome dele é Silvestre, se não me engano. Posso estar cometendo uma injustiça. Mas, enfim, ele me mandou uma foto do capacete do avô dele, Eric. Sim. Que é um capacete inteiro rasgado. Nossa. E aí, ele me mostrou o jornal da época. O avô dele tomou caiu na trincheira uma bomba. E se ele não tivesse usando o capacete, ele teria tido a cabeça dele decepada. E o capacete segurou. Então, ele tem a foto do avô dele, moleque, com um buraco no capacete, e o mesmo capacete com o mesmo buraco. É um negócio que, ó, arrepia o braço. Arrepia. Paulista maluco aqui. Lá no Museu Histórico a gente tem um capacete também com um furo de fuzil, tá? A gente só não tem informação de que se o voluntário sobreviveu ou não. Eu já tive um capacete nas mãos, que é um capacete com um furo, e dentro ele está dedicado a uma pessoa, você não conhece, não consegue saber exatamente quem é, o que é, e que essa pessoa, ele diz no capacete, eu só estou aqui hoje por causa desse capacete. Então, Nossa. Quer dizer, o capacete, ele é um ícone da Revolução de 32 até hoje, né? Aliás, o Exército Brasileiro usava aquele capacete de cortiça. Isso. Nós temos um exemplar ali no Museu Histórico de Itapira, né? O capacete que servia só para, sei lá, cobrir o sol mesmo. Ele serve para uma boa proteção, de fato, contra o sol, e o sol, a gente sabe que nessas áreas... Aí não é brincadeira, não. Realmente o sol é um inimigo na guerra, né? Eu, inclusive, sou bem pálido. Quando fui para o túnel, quase passei ali umas 3 vezes mal, porque o sol muito forte na cabeça e eu não estava usando nenhuma proteção. Cara, a minha experiência no túnel foi num dia assim, com neblina e frio. Foi maravilhoso, é um lugar muito úmido.
Muito Mas legal. eu sou meio claustrofóbico, então eu não tive muita coragem, né? O Rafa deve estar aí, o Werneck também. Não tive muita coragem de atravessar o túnel, não, mas espero que um dia eu consiga atravessar o túnel da Mantiqueira. Já a nossa expedição, a gente entrou e voltou do túnel umas 12 vezes, Caraca! cantando os hinos paulistas e, putz, pegando tudo que encontrava. O Érico ficou fuçando o chão. O Marcão subiu em Sensacional. cima do túnel nas posições das trincheiras. Então, quer Muito dizer, bom. foi a Disneylândia, né? E assim, eu acho o Agora, interessante. Pois não, pode falar. não, eu ia completar a coisa do capacete dizendo que é uma peça difícil de fazer. Eu acho que isso aí é um símbolo de como o paulista é um povo além do seu tempo, sabe? Sim, sem dúvidas. E eu acho interessante também a questão do capacete ser também uma obra de arte, porque a gente também tem em 32 essa arte de trincheiras, né? Os caras pintavam o capacete, assinavam o capacete, e não deixa de ser um diário, né? O Batalhão Piratininga esteve em Eleutério, né? O TB5 esteve em Eleutério, saiu de Eleutério e foi para Sapucaí bombardear, né, a região de Jacutinga. Isso é sensacional. Assim. O É, que você tem aí é um documentário incrível sobre 32 em uma peça de aço, né, riscada aí por algum combatente. exatamente. Essas peças eu acho que elas têm esse poder, né? De se sentir praticamente o peso da história mesmo na sua mão, né? Tô Sem lendo dúvida. uns comentários aqui. Gente, eu arreguei no túnel mesmo, tá? Na próxima eu não arrego, prometo. Você tem É. mais alguma coisa legal aí para mostrar pra gente? Não, aqui eu separei isso aqui. Aqui atrás de mim, eu Tô vou vendo um fazer mapa aí, viu? olha lá. Eu não vou chegar mais perto porque eu estou apoiado aqui em cima de algumas coisas. Este aqui é um mapa da Revolução de 32 desenhado pelo Vasco Rodrigues, que foi o pintor, historiador que desenhou os nossos brasões de São Paulo, né? O brasão da cidade de São Paulo aqui e o brasão do estado de São Paulo. E o mapa é uma coisa de louco, né? É um Nossa, mapa sensacional. que ele faz uma ilustração super viva dos campos de batalha, né? É uma coisa impressionante, né? Toda Então, essa arte feita em 32, aliás, eu quero entrar agora num tema aí, né? Quero só saudar o meu grande amigo Reinaldo Macedo, que você conheceu. Ele é filateísta, é isso? Ele sim, coleciona selos. sim. E nós estamos trabalhando num projeto agora, para 2021, que é um livro específico sobre o Correio Militar, sobre tudo que foi feito, então, aí pelos Correios em São Paulo durante a guerra. E, Ricardo, eu quero que você fale um pouquinho sobre isso, porque você cita no seu livro, né? Inclusive você coloca uns postais lá e tal. Acho que tem umas imagens aqui. Vamos lá. Correio Militar do MMDC, digamos que seria uma espécie de WhatsApp da época, né? Para você mandar e receber breves mensagens, né? Ele funcionava da seguinte forma: criaram esses cartões aí que o Eric está mostrando, que tinham uns 4 ou 5 modelos diferentes, né? Ó, tem um de Itapira aqui, inclusive. Ó. Ó, que bacana. E aí o que acontecia? Esse aqui é da minha avó. É do meu avô para minha avó. Esse segundo aqui que está meio apagado, eu fiz questão de Sim. colocar no livro. Está ali, Dona Dulce Maia. Então, podia acontecer das duas formas. Ou você mandava para sua casa, da frente de combate, ou você recebia da sua casa. Então, eles criaram esses cartõezinhos e eles eram gratuitos. Então, a pessoa escrevia e não era necessário selar nem estampá-los, apesar de que alguns são. E quem fazia o transporte desses cartões da frente de combate para a capital ou para cidades do interior era o Correio Militar do MMDC. E o mais incrível de tudo é que esse correio funcionava muito melhor do que o Correio Nacional da época. Olha Eles só. juntavam tudo
e falavam, olha, o batalhão, aqui no caso, deixa eu ver se tem aqui, ó, Batalhão de Santos, o 7º Batalhão de Voluntários. Aí eles pegavam, saiu um saco de cartões escritos de Santos, e onde que o Batalhão de Santos estava? Estava lá no Paranapanema. Então eles iam para lá e iam entregar isso aí. E o carteiro, digamos assim, o mensageiro, ele só parava quando o cartão chegava na mão. Então ele tinha ele sabia o quanto era importante o soldado receber esse cartão. Sim. Em linhas grosseiras, é basicamente isso. E a pessoa também podia escrever lá do campo de batalha e chegar em São Paulo, Campinas, Jundiaí, seja lá onde for. O que é interessante disso aí? Algumas cartas, porque funcionava com o cartão, que era uma mensagem semi-pronta, e funcionava com cartas. E o bacana, Eric, é que às vezes começava ali a busca pelo soldado. Então estava lá, Cruzeiro, aí não encontrado. Queluz, não encontrado. Nossa Senhora, não encontrado. Achou o cara em, sei lá, Areias. Então, quer dizer, você vê as tentativas de entrega. É uma coisa de louco, né? Sim. Isso é muito legal. E tem um outro aspecto que eu acho bacana e sensível, é que eles tinham umas mensagens prontas para o soldado que não recebia cartas. Então, às vezes, o cara ficava esperando ali, não vinha uma mensagem. Então, as moças daqui de São Paulo escreviam uma mensagem genérica. Olha, putz, você está fazendo um esforço muito grande, muito obrigado, eu sei que você está aí passando frio e tal. E aí eles entregavam para o soldado e às vezes para ele isso valia. Sim. Isso é emocionante pra caramba, fala sério. Era maravilhoso, né? Então aguardem aí que ano que vem, se tudo der certo, esse livro sobre o Correio Militar vai sair aí, porque eu acho que também é um assunto muito Legal. interessante, né? Dentro desse universo de 32, né? Agora a gente tem uma pergunta aqui, né, do Rodrigo Souza. Qual foi o comportamento das tropas federais no estado de São Paulo na Revolução 32? Ficaram ao lado de São Paulo? Não, ficaram ao lado de São Paulo. Ele deve estar falando das tropas paulistas aquarteladas em São Paulo, ou seja, Exército. 6º RI, dentre outros, né? Sim, os comandantes, basicamente as tropas que estavam dentro do estado de São Paulo, do Exército Federal, acabaram tomando partido paulista, né? Sim. Então tem aqui no livro, eu posso até dizer aqui, eu vou colar aqui, vou dizer para vocês, olha só. Quer ver? São várias as tropas, eu gostaria até de citar alguma. Por favor. Quer ver? Olha só. Tropas paulistas. Então, por exemplo, tropas do Exército, 4º RI de Quitaúna, 6º RI de Caçapava, 10º RCD, que é regimento, não, RCI, que é Regimento de Cavalaria Independente. Que mais que a gente tem aqui? O 7º Regimento de Cavalaria Independente, Regimento de Artilharia Mista. Então, quer dizer, 5º RCD, que é o Regimento de Cavalaria Divisionária. Então, quer dizer, são tropas federais do Exército, né? Todas do Exército, e acabaram ficando do lado paulista, né? Sem dúvida. E o grosso do Exército paulista era a Força Pública, que hoje é a Polícia Militar. Polícia Militar. Então, as tropas são os batalhões da Polícia Militar, dividido por áreas, como a gente tem hoje, eram os batalhões da Força, né? Agora eu tenho mais uma colocação, né? Sem querer te cortar, tem muito assunto, né? Muita coisa. Essas curiosidades de 32, cara, é quase uma coisa assim infinita. Então eu quero que você fale um pouquinho, tá? Sobre a aviação em 32. A aviação. Sobre os combates aéreos aí
Nós temos o Darós, que fez uma pesquisa incrível, né, sobre Bom, esses ele é o mestre. senhores. O Carlos Darós escreveu um livro que é sobre um céu cinzento, que Sim. é a Bíblia de quem gosta do assunto aviação da Revolução 32. Ele é o cara, né? Itapira foi bombardeada, Mojimirim foi bombardeada, Tem Amparo, Campinas foi bombardeada. Minas. São Paulo, né? O Campo de Marte. De Marte. A Revolução de 32 do lado paulista é o seguinte: a Força Pública, nos anos 20 e 30, tinha uma força aérea, né? Como tem hoje. Hoje temos os Águias, são helicópteros. Sim. Na época eram aviões, tá? E tinham aviadores bem treinados e tudo. Só que depois essa aviação ela foi desmontada em 30, quando Getúlio Vargas resolveu tomar São Paulo. Mas durante a Revolução de 32, alguns paulistas conseguiram se organizar e... Pera, só um pouquinho que eu tô com um probleminha aqui chamado gato. Oi, gato, tudo bem? Oi. Vamos para lá, hein? Então, os paulistas resolveram se organizar e montar uma força aérea própria, né? Obviamente, Eric, que era uma coisa super incipiente na época, né? Aviões de civis, praticamente, né? Pouca coisa de fato militar e a coragem, né? Ainda assim, essa Força Aérea Paulista, como eu posso dizer, fez um estrago, né? Porque bombardeou ali as tropas federais, fez missões no setor sul, chegou a destruir avião no solo, né? E do mesmo jeito que os federais, muito melhor organizados, também bombardearam as frentes de batalha, né? Sim. Então, quer dizer, você teve baixas e mais do que tudo isso, do que a baixa, é o medo que o avião causava. Então, nas tropas paulistas, você tem a história do Vermelhinho, né? Sim. O famoso Vermelhinho, que é um avião federal, né? Que vinha, os aviões federais, que vinham lá atormentar os soldados. E os soldados morriam de medo daquilo. A chance Nunca tinham aviador, visto, né? nunca tinham visto. E a chance do aviador ir lá e conseguir, como que eu posso dizer, conseguir acertar um soldado é mínima. É Mas mínimo. se você está dentro de uma trincheira e vê um avião vindo na sua direção, É terrível. você não vai ficar ali olhando para saber, entendeu? Sim. Eu tenho, inclusive, no meu livro, eu tenho um relato de um soldado de um batalhão baiano falando sobre o bombardeio aéreo paulista, lá na região de Barão, até Nogueira. Os caras apavorados, porque eles nunca tinham visto avião na vida. E outra coisa, né, Eric? Eles serviam muito para fazer reconhecimento aéreo. Sim, olha aqui, ó. Isso é legal. Essa é uma fotografia de Pouso Alegre, tá? Do campo de pouso lá de Pouso Alegre. Os caras levantavam voo em Pouso Alegre e vinham para Itapira bombardear Eleutério, Barão, inclusive a própria cidade de Itapira. E depois que a cidade foi tomada, esses caras montaram um campo de pouso na cidade de Mojimirim, e de Mojimirim eles levantavam voo e bombardeavam Campinas. Assim, cara, foi uma guerra pesada que aconteceu aqui. Foi uma guerra com todas as cores de uma guerra, né? Quando a gente fala de Revolução 32, muita gente acha que... eu tenho uma birra aí, vamos lá, é o meu lado pessoal, tá? Que tá falando. Certo. Eu tenho uma birra com aquela história da matraca. Sim, perguntaram da matraca aqui. Quando ouviu falar da matraca, gira lá a matraca, faz barulho de metralhadora, e aí o paulista acha que está atirando e o mineiro acha que está ouvindo metralhadora. Isso. É muito mais uma lenda do que uma realidade, porque, na verdade, Sim. as pessoas morriam de bala, e muitas. Então, quer dizer, essa coisa da matraca é um negócio que eu tenho... Se você pensa em bombardeio aéreo, é difícil você conceber muito a história da matraca, né? Ela foi mais um caos,
né? Então, quer dizer, e você teve no Guarujá, eu acho que a história mais emocionante aí da Revolução de 32 foi quando os aviadores paulistas levantaram daqui do Campo de Marte e foram bombardear um cruzador que estava fundeado lá na Ilha da Moela, no Guarujá. Quem conhece ali a região sabe que a entrada do Porto de Santos e o cruzador ali, ele impedia qualquer navio ou qualquer embarcação que viesse trazer armas. Então, para tentar afrouxar aquele cerco na entrada do Porto de Santos, que é exatamente na entrada do porto, né? Eles fizeram uma missão que eles iam sair daqui do Campo de Marte e iam bombardear essa embarcação. E eles foram e na verdade, a embarcação se defendeu com uma metralhadora antiaérea, acertou o avião explodiu no ar e 2 aviadores morreram. Pois é. Né? Então, quer dizer, isso aí é um combate aeronaval no Guarujá, em 32. Sim. Aqui, Guarujá, quando você fala de Guarujá, você pensa em praia, congestionamento. Exato. Cara, local de um bombardeio aéreo, né? De uma guerra aérea, cara. Olha, coisa que a gente vê em filme de Primeira Guerra, Segunda Guerra. Tá? Tem uma pergunta bacana aqui do Vinícius Marinho. Qual foi o lugar que mais morreu pessoas? Isso. Também junto aqui com a pergunta da Selma, que também perguntou isso, quantas pessoas morreram e tal. Isso. Então, vamos lá. O local que eu acho que mais teve baixas numa batalha é em Buri, no setor sul, divisa com o Paraná, né? Aquela região ali teve combates assim ferozes, com o maior número de combatentes de infantaria. Então, você tinha ali trincheiras guarnecidas por metralhadora, tropas federais adestradas, vindas do sul, que eram tropas de elite. Sangue no zóio. Sangue no zóio. Vindo sob o comando do general Valdomiro Castilho de Lima e defendidas por metralhadoras automáticas paulistas. Morreu muita gente. Muita gente. Muita gente. E teve primeira batalha de Buri, segunda batalha de Buri. Você tem uma estação de trem, que é uma estação antes da estação de Buri, que é a estação de Vitorino Carmilo. Morreu um monte de gente ali. De manhã a estação era paulista, à tarde era do governo federal. Aí veio o trem blindado, tomou a estação de novo. Depois artilharia. Inclusive, a gente vê em alguns filmes de guerra, um filme por excelência é o Band of Brothers, que todo mundo já gosta do assunto militar já viu, que tem a abertura da batalha com um canhonaço de artilharia. E aqui era exatamente a mesma coisa. Sim. Sabe? Então, você tinha artilharia durante 1 hora. Pesado. As trincheiras, para depois ataque de... Eu tô rindo aqui por causa do gato, ele vai desligar tudo aqui de novo. Para você depois ter ataque de novo de infantaria. Então, é um negócio de fato complicado. Claro, São Paulo, apesar né, a grande maioria era de voluntários. Você não tinha um pessoal preparado para isso, né? Eles até que conseguiram resistir muito. A gente pega o exemplo de Eleutério, por exemplo, né? Eleutério conseguiu resistir aí de julho até o finalzinho de agosto. Quando você tinha de 10 a 15 mil homens lutando contra esses caras. Exatamente. E esse exército avança sobre essa região toda. O túnel que não caiu durante a Revolução inteira. Tentaram com tudo, não conseguiram. O túnel não passaram por ali. E é impressionante, né, cara? Eu acho que essa resistência aí, né, quando você contextualiza todo o ano de 1932, tudo que aconteceu, esses caras eram muito corajosos, porque o cara não tinha treinamento
Nenhum, ele tinha um treinamento mínimo para manejar um fuzil, e o cara tava lá com os amigos dele da faculdade, sei lá, o cara que ele conheceu ali há 2 dias, 3 dias antes, e tava lutando. Ô, Eric, eu falo uma coisa que é a seguinte. Basicamente, o que acontecia é assim, eles pegavam alguns civis, juntavam, né, para fazer um pelotão e punham para comandar um sargento, um capitão da força pública. Então, você imagina aí você e uns 50 amigos sendo comandados por um sargento, 2 tenentes da PM, indo trocar tiro com tropas do Exército Brasileiro. Que tal isso aí? Pois é, treinadas e equipadas, né? Porque eles Treinadas tinham e munição e equipadas. tinham arma pesada. Então, quer dizer, tinham tropas mistas, voluntários e força pública, tinha tropas mistas, voluntários e exército, tinham tropas só do exército ou só da força pública, mas assim, é um negócio, os caras saíram da casa deles para ir trocar tiro com o exército, é um negócio absolutamente inconcebível, sabe? Pois é. É preciso E muita aí, coragem, né? precisa muita coragem, muito ideal, por isso que eu falo, é ideal, né? Sim. O Eric, a moça fez a pergunta de quantas pessoas morreram na Revolução. Isso aí Isso. é um número que nunca foi claro. Eu aceito assim como razoável 1.000 paulistas e pelo menos por baixo assim uns 4.000 soldados federais. Mas tem gente que eu já li historiador dizendo 10.000 pessoas, já li falando de 5.000 pessoas, mas assim não muito menos que isso, né? Sim. Então é Eu muita gente. acredito que o número tenha sido muito grande, né? Até porque você não tinha como contar todas as baixas, né? Os caras eram Não. voluntários, você não sabia o nome do cara que estava morto ali do seu lado. E isso Muita gente dificultou me bastante. pergunta, muita gente me pergunta hoje, Eric, putz, eu queria saber se dá para achar meu avô em algum documento. É uma agulha no palheiro, Sim. porque eles não tinham listas, até tinham, mas é uma organização que estava num papel, muitas vezes um papel de pão, como a gente É, fala. Foi anotado de qualquer jeito, né? sim. Então não tem lá uma lista. Alguns batalhões, por exemplo, 14 de julho tem uma lista muito boa. E tem Sim. alguns outros batalhões que têm listas excelentes. Mas isso é praticamente um milagre. Até porque você tem muito material documental que ficou na mão dos civis. O cara que era o secretário do batalhão, né, o cara que trabalhava ali, e isso acabou não indo para alguma coisa central. E acabou se dispersando. Se você pega o acervo do Óleo de Camargo lá no Arquivo Público do Estado, né, você consegue ver tudo isso. O cara tem, como você disse, são muitas inscrições e manuscritos em qualquer papel que você tinha. Eu tinha lá um cara que ia na sua cidade, você fazia uma lista e mandava Sim. e daí, né? Essa é a dificuldade de você encontrar mais informações sobre os voluntários. E isso reflete imediatamente no número de baixas da Revolução, Sim, né? Então é difícil dizer exatamente, olha, foram 1.000, foram 5.000. Eu acho que a gente tem que começar a falar entre 1.000 e 10.000 baixas, né? Mesmo sem porque quem dúvidas. defende uma posição com metralhadora automática causa um dano danado, né? A gente tem ali ó, Eleutério, que você conhece bem, tem a descrição do coronel Herculano de Carvalho, que ele fala que aquela Sim. curva do rio ali, que a gente conhece bem, aquela curvinha vista lá de cima do morro, que falou que aquele ponto ali ficava juncado de cadáver. Olha o termo que ele usa, né? Ele fala que é um sorvedouro de almas. Sorvedor de almas, Ah, fala exatamente. sério, né? Que horror, cara. Cara, é É um muita gente morrendo. É muita gente morrendo que a gente muita gente morrendo. sim, não tem como você saber o número exato. E tem uma outra coisa também que é engraçado. Muita gente pergunta, pô, mas por que diabos vocês gostam dessa coisa da guerra, de morte? Não, não é. É história, né? Sim, Infelizmente, sim, qualquer história de qualquer povo, ela é escrita muitas vezes com sangue, né? sim. E acontece que o E é uma história brasileiro que tem. precisa ser contada, precisa ser pesquisada. Exatamente. O brasileiro tem aquela coisa de
meio politicamente correta demais de achar que tudo que a gente tem é história do futebol. Sim. Para com isso. Não é, tem muita coisa interessante. 32, por exemplo, cara, pode virar tema de filme, de série, de novela, como era no 6, né? Mas acho que muito mais explorado. Porque a gente tem combatentes do Brasil inteiro vindo para cá, sabe? Em Itabira a gente tem um batalhão de Belém do Pará que vem tomar a cidade. Batalhões do Rio Grande do Sul. E esses caras que continuaram nas cidades depois da tomada, né? 32 não termina em 2 de outubro. As cidades continuam sitiadas, as cidades continuam tomadas por esses caras que vêm de fora e que, cara, queriam tirar o proveito de qualquer jeito. Isso não é nem ser preconceituoso, nem nada. Porque guerra é guerra, entendeu? Você está lá num lugar que você não conhece. Você tem relatos, por exemplo, de Itabira, de Amparo. Os caras nunca tinham visto um chuveiro na vida. Uma pia. E eles aproveitavam, entendeu? Do jeito que pode. Você tem, por exemplo, um número gigantesco de voluntários cearenses que formam um batalhão de voluntários para lutar contra São Paulo. Em 32, nós temos uma seca gigantesca no Nordeste. E os caras vieram lutar contra os paulistas em troca de dinheiro. E os caras não estavam nem aí, cara. Os caras vinham e levavam o que podia. Quando a gente fala o termo cangaceiro, muita gente fala, mas vocês estão sendo preconceituosos. Não, senhor, eram bandos de cangaço mesmo, sabe? Era um negócio complicado de fato. Então os caras recebiam salário para isso, né? Exatamente, recebiam salário para isso. Então é um pouco complicado. Aqui em São Paulo, os dias posteriores ao final da Revolução foi um pandemônio, né? Você tinha brigas na rua, no centro de São Paulo. Pouca gente sabe, muita gente aqui em São Paulo conhece o Instituto Biológico, que é aquele prédio baixinho, do lado do Parque do Ibirapuera. Pois ali na frente do Instituto Biológico ficaram acampadas tropas gaúchas. Então tem foto disso aí, que é um bando de barraca com tropas gaúchas acampadas para tomar São Paulo. Porque a negociação foi a seguinte: a força pública precisa parar a guerra, porque se a tropa federal entrar em São Paulo lutando, as consequências... São Paulo já era uma cidade gigante. Ia morrer muita gente. Exatamente. São Paulo já tinha loja, eu falo, São Paulo já tinha mapping, né? Pois é, já tinha mapping. E a tropa gaúcha ia entrar arrebentando, né? Então acharam melhor, e isso eu acho genial, a força pública soube parar a guerra na hora certa. Sim. Eu acho o coronel Herculano de Carvalho um herói, porque ele ficou com o peso da história de ser um coronel traidor. Isso é mentira. Certo. Ele teve a visão de quem não podia lutar mais, de quem não tinha condições de lutar mais, e ele falou, se eu não entregar agora, se a gente não parar isso agora, vai morrer muita gente. E ele estava todo mundo perdido, desesperado, né? Você chega em setembro, as tropas paulistas, os caras não sabiam o que fazer, né? Exatamente. Então, quer dizer, a força pública, essa coisa de que a força pública se entregou e tudo, isso é uma bobagem sem tamanho. Aí vai falar, mas é o que você acha. Não, é o que os números dizem, né? É bacana que tem livro sobre isso, né? Tem livro, tem réplica, tem tréplica, tem verdades e mentiras a respeito do livro do coronel Herculano. Então, quer dizer, você tem que ler isso aí, e é bacana, porque isso está disponível hoje na internet, você acha, para ter essa visão. Mas eu acho, é uma opinião minha, o coronel Herculano de Carvalho é um herói, né? Tá, então eu quero que você faça uma consideração aí sobre como que foi o fim da guerra, né? Então, como é que foi o final de setembro, começo de outubro, como é que São Paulo se via, você e seu gatinho aí, nessa situação? Por que São Paulo se rendeu? São Paulo não se rendeu? Como é que foi? 2 minutos eu já volto. Tá bom, vou falar então sobre o final da Revolução de 32. Vamos só pôr o gato para lá para ele não desligar o tablet. Muito bem, final da Revolução de 32, São Paulo
basicamente está cercado por todos os lados, não conseguiu comprar arma suficiente, então os tiros, as munições que os soldados tinham eram muito pouca. Então tinha lá aquela coisa de não atire se você não tiver certeza de acertar um alvo. Isso é meio complicado, porque se você está numa trincheira à noite e ouve um barulho, você não vai querer economizar munição, você vai querer fuzilar o barulho, né? É do ímpeto do ser humano. Só que São Paulo tinha... Eu conversei com um senhor, fui na casa dele, ele mora nos Jardins, ele era do batalhão Raposo Tavares, e ele me disse que ele tinha um pente de 5 tiros no fuzil e mais 2 cartuchos no bolso, para ficar à noite vigiando uma estrada, ele e um amigo. E ele, o amigo, com isso aí só. Então, quer dizer, ele falou, eu ouvi alguma coisa, o certo seria sentar o dedo na coisa. Mas e se eu atirasse e errasse, eu ia ficar sem munição. Então, quer dizer, esse é um pequeno exemplo para vocês notarem que as tropas paulistas não poderiam dar continuidade para a guerra e as tropas federais avançando em todas as frentes. Então, o que acontece? O coronel Herculano de Carvalho, comandante da Força Pública, resolve colocar dois interlocutores para conversar com os federais. Um deles foi o coronel Euclides Machado, que é um dos signatários do Protocolo de Cruzeiro, que é, na verdade, eu não gosto desse termo, armistício... Cessação de hostilidade. Cessação de hostilidades. Sensação é tenso. Sensação é ótimo. Então, quer dizer, o coronel Euclides Marques Machado acaba conversando com o coronel Herculano e falam: a Força Pública vai tirar o time de campo e a gente vai começar a recolher as tropas de volta para a capital e para as cidades de origem, querendo que o exército fizesse o mesmo. Acontece que alguns voluntários não queriam parar a luta, mas quem tinha juízo, basicamente, os comandantes iam parando. Obviamente, você tinha o comandante geral das Forças Paulistas, que é o coronel Euclides Figueiredo, que ele se recusou a lutar. Ele achou que tinham condições ainda de continuar a batalha. E ele tem um livro que ele lançou depois, que ele prova por A mais B, por documentos, que no setor norte da luta ele poderia dar continuidade por não sei mais quanto tempo. Um mês e meio, né? Mas acontece que depois que começa uma debandada, essa debandada é geral. Então, basicamente... E nós temos voluntários, aliás, nós temos soldados da própria Força Pública que abandonou, porque não tinha condição. Você não tinha condição, você não tinha mais... você não tinha munição, né? Você não tinha arma mais para conseguir lutar. Exatamente. E aí as cidades da região da Grande São Paulo, Campinas, Itapira, elas foram virando cidades tomadas pelos federais. E a grande preocupação era que as tropas entrassem com força de guerra na capital de São Paulo. E aí a gente ia ter um problema, porque você tinha também os inflamados que falavam: não, a gente tem que morrer lutando. Então, quer dizer, só que morrer lutando quer dizer crianças, velhos, esposas e irmãs, né? Então, no final das contas, eu acho que esse foi o final militar, foi um pouco amargo, como toda a derrota é. E que muita gente ainda hoje não reconhece, né? Não reconhece. Porém, eu acho que foi um final digno. São Paulo perdeu no campo militar, a gente fala disso. Pelo menos fomos à luta. Várias tropas voltaram para São Paulo. As que não foram presas, muita gente foi presa, acabou presa no Rio de Janeiro, Ilha Grande, né? Você tem um livro fantástico, que é o livro do Orígenes Lessa, que chama Ilha Grande, livraço, né? Muito bacana,
que ele descreve direitinho a prisão dele, como foi o tratamento VIP na cadeia, não foi nada bacana, né? Então, quer Eles dizer... ficaram lá na Ilha Grande, né? Ficaram presos lá. Isso. Inclusive, tem uma neta do Pedro Ferreira Sintra, que é a Simone, né? O Pedro Ferreira também foi preso em Itapira, na tomada da cidade, junto com outros voluntários, e foram para o Rio de Janeiro, né? Muito maltratados, inclusive. Exatamente. Então, quer dizer, você teve tropas que voltaram para São Paulo, fardadas e armadas por conta própria. Caso do Batalhão Piratininga, por exemplo, chegou aqui em São Paulo fardado e armado, né? E você teve tropas que foram para a cadeia, né? Então, quer dizer, aí a cidade virou um pandemônio durante um tempo, entrou como interventor o general Valdomiro Lima, e depois passou para o Daltro Filho, que era um outro general também. Eu acho que a ordem é essa, se não me engano é essa. Eu acho que sim. O Valdomiro, inclusive, chegou a visitar Itapira depois, depois do final da guerra. Sim. Então, quer dizer, o que eu vejo é um povo que pode se orgulhar do 9 de julho justamente porque lutou, porque costurou fardas, porque juntou ouro. É aquela coisa da vitória moral, mas, além disso, a vitória política, que depois tivemos a Constituição, tivemos um civil e paulista no governo, Armando Salles de Oliveira. Então, quer dizer, eu não vejo onde São Paulo perdeu tanto assim, né? E hoje São Paulo é São Paulo, né? Um estado que tem ali uma vocação enorme para trabalho, uma vocação grande para o progresso. Enfim, aí eu vou começar a falar que nem um paulista orgulhoso que sou. Pois é. É uma questão de história. Mas você acha, então, né, para resumir tudo isso que você falou, que a guerra terminou na hora certa? O ideal é que ela não tivesse acontecido, né? Para você não ter tido mortes e tudo mais. Esse ranço que alguns estados têm com São Paulo, isso é real. A gente não pode ignorar isso aí. Existe, né? Não sem motivo, né? Até hoje existem algumas restrições ali quanto o que pode estar aqui em São Paulo militarmente. A gente sabe disso, não é uma invenção minha, né? Então, quer dizer, é isso aí. A Revolução 32, ela tem esse aspecto. Outra coisa, Eric, a Revolução aconteceu ontem, em termos de história. Sim, com certeza. Quando a gente fala de história, 1932 foi ontem. Então, é tudo muito recente. E eu fico feliz da gente poder estar falando isso, e eu estou vendo que as pessoas participando e tudo mais, agradeço, porque é importante a gente falar disso aí. É importante a gente fazer livros disso aí, é importante a gente fazer filmes disso aí, porque é um assunto relevante. Claro, é relevante para o Brasil, enfim, né, mas relevante para todas as cidades do estado de São Paulo, que de um jeito ou de outro foram afetadas por essa guerra, né? Por toda essa história. E aí isso entra na cultura paulista, isso entra na música, na poesia, nos causos, enfim. E nessa lembrança que a gente tem. Inclusive entra no nome das ruas, das praças, né? Totalmente. Quase toda a cidade paulista tem uma praça 9 de julho, né? Tem um capítulo bacana do livro que eu ponho lá umas placas de rua. Tem uma homenagem grande aqui, sabe? De ruas e tudo. Então, o 9 de julho, 23 de maio, né? Então, é legal isso aí. Eu acho que é importante. E eu acho que é interessante, né? São Paulo acaba mantendo essas datas, talvez aí, né? Viés não tão interessantes, enfim, mas eu acho que é importante falar, né? Nem sempre pensar em 32 e no 9 de julho como uma coisa de orgulho, de tal, desse negócio paulista, mas pensar nessa mobilização popular, pensar nesses caras que foram numa guerra, sabe, por um ideal ou por alguma coisa que levou eles a isso, né? Pensar nessas pessoas que foram afetadas diretamente, indiretamente. Eu acho que todo ano, pelo menos nos últimos anos, no 9 de julho, eu sempre tento pensar nisso, sabe? Tentar me afastar um pouco dessa coisa ideológica que já não dá muito certo, né? Mas pensar nessas peculiaridades de 32, né?
Esse E como ano, você fez o paralelo no começo aí da nossa conversa, né, com o Covid-19, enfim, você pensar nessa população que se une para uma causa, né, pelo bem das sim, pessoas. Né? sim, isso é super importante. Eu acho que a mensagem de 32 é justamente essa que você falou, uma mensagem de união, uma mensagem positiva, não uma mensagem de vamos à luta, vamos separar São Paulo. Para mim, não é Sim, isso, né? sim, também não. Agora, esse ano aconteceu, tem um monte de gente que mencionou isso. Eu falei que não ia falar disso, agora vou eu falar. Lá vai, vamos. Lá vem que a coisa do anteciparam o feriado de 9 de julho para deixar o pessoal fazendo quarentena. Eu não estou defendendo nenhum governo, não é a minha. Quem acompanha a página sabe que eu fujo disso, né? Sim, Mas eles fizeram isso para manter uma quarentena mais robusta. Não acho que o 9 de julho vai ficar menor por causa disso. Eu acho que também simplesmente, não. né? O 9 de julho é 9 de julho, porra. Ninguém tira isso aí. Desculpa o palavrão, mas é o 9 de julho, é 9 de julho. E vice-versa. Exatamente. Mas, poxa, nessa data não Eu bate. acho que é de um egoísmo tão gigante você querer entrar numa discussão em relação a uma data histórica e não pensar nas pessoas que estão morrendo, não pensar em tudo que a gente está passando, sabe? E tentar ficar É em casa, pelo amor de justamente Deus, gente, fica em o casa. oposto do que é a mensagem da Revolução de 32. Você encontra Exatamente. isso. Lá era o sacrifício de um pelo bem de todos. Então aqui eu acho que é basicamente a mesma coisa. Poxa, esse ano aconteceu, mas ano que vem não vai acontecer, se Deus quiser. Eu vi uma mensagem do Marcos Santos aqui, vamos completar 90 anos já já, Pois é, exatamente. E eu acho que nesses 90 anos a gente tem que fazer uma super festa, né? pô, sem dúvidas. Né? E quando for 100 anos, mais ainda. E aproveitar que nós somos a última geração que vai ter contato com esses caras, né? Esses caras que lutaram, esses caras que vivenciaram essa guerra e tal. E eu acho que o nosso papel, enquanto pesquisadores, né? Eu acho que é levar isso para frente de uma maneira sensível, distante dessas discussões políticas, ideológicas e tal, é tentar levar a memória desses caras, dessas pessoas, desses homens e dessas mulheres, né? A presença feminina foi gigantesca. Aliás, teve até uma pergunta aqui, enfim, pedindo para você falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa união das pessoas, né? Que teve sim, não adianta você falar, 32 foi burguesa, foi sei lá o quê, da oligarquia. Não, Tudo não, não, bem, não. a população Isso participou. é. Essa conversinha da oligarquia do café é aquilo lá. Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas na hora que vem com oligarquia do café, aí eu dou uma boiada para não sair. Que oligarquia do café é conversinha mole de quem não sabe o que está falando. Pois Só é. para começar, né? Me desculpa, mas a gente já teve que engolir muito livro aí, muita aula de oligarquia do café. Não foi isso, né? Hoje a gente já desmascarou essa história mole aí. É isso, né? Então a gente tem a participação das mulheres de uma forma enorme, inclusive assim, o empoderamento feminino, mais do que você se fardar, ir para a guerra, atirar nos homens, eu não Sim. conheço. Qual que é o empoderamento maior que esse? E a gente teve, né? Citado aqui a Marisa Saba, né, e outras mulheres que pô, botaram a Outras, farda e foram combater também. a Maria Soldado. E, além disso, as mulheres iam para frente de guerra como enfermeiras, como médicas. Elas iam Sim. entregar suprimento, entendeu? Preparar comida, alimentação dos soldados. E as mais velhas, elas costuravam, né? Mas costura é menos importante. Não, costura é importante igual, sabe? Sim, Porque sem costura não tem fardamento. Do mesmo jeito, Eric, que nessa guerra você tem a participação do negro. Você já sim. viu, eu já vi um monte de foto. Não é que nem assim, tem lá o batalhão, a Legião Negra. Teve lá a Legião Negra, valente, lutou no Rio das Almas, lutou em vários lugares Lutou aqui no importantes Gravim também, né, no no Brasil. batalhão. Porém, mais do que para mim a Legião Negra, você olhar as fotos. Eu tenho um monte de foto do meu avô, ele
claro, com um monte de negro, todo mundo junto e misturado na foto. Eram os amigos dele, sabe? E estavam lutando ao lado. Então, quer dizer, não é que nem na Segunda Guerra que tinha uma segregação. Então, quer dizer, São Sim. Paulo foi muito mais à frente do seu tempo. Então, você vem com essa conversa de oligarquia do café, caolha demais, sabe? Sim, e eu acho que é isso que a gente tem que levar e a gente tem que buscar de exemplos, enfim, dessa mobilização popular. Eu acho que é isso, né? Quanto mais a gente conseguir pesquisar esses acontecimentos, essas pessoas, essas biografias, são deles que a gente tem que falar. Muito mais dos ideais que eles propagavam ou não, a gente tem que falar das ações dessas pessoas, né? E Sim. do que elas fizeram. Não, eu acho que tem muita fonte boa para pesquisar. Tudo que a gente está falando aqui é baseado em leitura, Isso é baseado em muito conversa que importante. a gente teve oportunidade de ter com veteranos, né? Então, eu acho assim, o que eu recomendo a todo mundo é que procurem, né, ler mais sobre isso. É uma história muito legal. Tem muito livro por aí, né? E o que eu acho Exatamente. legal é que tem muito livro agora disponível pela internet, né? Sim, você consegue baixar. Que você pode baixar, que não tem os livros que tem o copyright, o meu, o seu, são livros que foram lançados há pouco tempo atrás, tal. Existe uma Sim. editora, existe os royalties, mas existem livros da época que já estão em domínio público e que são Sim. disponíveis ali para baixar. Você pode procurar isso aí, né? Eu acho que vale muito a pena, né? Quem gosta do assunto e quem se interessa, procure mesmo e siga Tudo por São Paulo, siga 1932 Frente Leste, tem muita coisa Sim, interessante. A gente falou o mínimo do mínimo aqui, já estamos em 1 hora e meia de conversa. essa é mãe. Foi o básico, assim, Se talvez role deixar, até vai uma até segunda amanhã, é conversa. melhor não deixar. É verdade. E, cara, alguém tem alguma outra pergunta? Assim, eu vi que a galera está aqui participando ainda, Mauri, pessoal que é descendente aqui de voluntários, de ex-combatentes. O pessoal pediu para falar da Rota 32 em Itapira, sim, temos um passeio turístico hoje. Que Olha, legal. isso já é assunto de uma outra live, inclusive, né? Como é que as cidades podem usufruir disso hoje, né? Dessas trincheiras, dessas construções históricas, desses locais, dessas estações, enfim. Isso pode virar um atrativo turístico, né? E já vira, né? Tem Isso tem cruzeiro, que virar. sim, com certeza. Aqui a gente tem a Rota 32, que assim, é um passeio maravilhoso, 70 quilômetros, você passa por várias fazendas, você passa por Eleutério, por Barão, por Gravi, enfim, isso é muito vivo, né, gente? Eu acho que vale muito a pena você explorar isso de uma maneira positiva, claro, né? E sempre falando sobre essa história, né? O Ricardo, há algum tempo atrás, você fez alguns vídeos, inclusive, né? Acho que você fez algumas coisas sobre a história de São Paulo no History, né? Isso, eu estava com um projeto com a Porão Filmes, com o Clausius, que é um grande amigo meu, um super diretor, e a gente fez algumas coisas que foram veiculadas pelo History Channel e a gente mostrou alguns lugares, né? Então, aqui na cidade de São Paulo tem na Luz, no Brás, vários locais com marca de batalha. Aí tem Revolução de 24, locais Sensacional. importantes de 32, né? A esquina que os meninos lá, Martins, Miragaia, Drauzio Camargo, Alvarenga morreram. Então, quer dizer, esses lugares estão presentes. E eu acho que Sim, tudo isso tem que virar turismo. Por exemplo, o Marcos, o professor Marcão, que está aí comentando conosco, sim. ele traz alunos dele para cá, para conhecer isso aqui. Isso é importante, né? Do mesmo jeito que Sim. o túnel, a Thaís está perguntando onde fica o túnel. O túnel fica na cidade de Cruzeiro, né? Ali, às margens da Dutra. Isso, E maravilhosa cidade. é uma cidade linda, super bacana, e que você pode conhecer vários locais históricos de 32 e ir visitar o túnel, que fica Sim, um pouco mais perto já na Serra, né, da Mantiqueira. sim, lá no Então, topo, quer né? dizer, é uma visita que vale a pena, é uma coisa meio de aventura, mas é muito legal. E eu acho que falta um pouco. Já tive a oportunidade de falar isso para um prefeito, para uma prefeita, Olha pessoalmente. só. E falei, olha, isso precisa ser explorado, né?
Com certeza, gente, com certeza. E quando eu falo comercialmente, mas não pode fazer. Claro que pode, deve. Não Deve. digo dar ingresso, mas eu acho que para trazer isso, sabe? E aí você possibilita, sabe, pequenos produtores, comércio local, hotel, tudo isso é bom para as cidades. Tudo isso pode ser muito bem utilizado. Eu fui com eles tomar um café em Passa Quatro, que é a cidade logo depois do túnel, né? Sim. E onde ficava o QG das tropas mineiras. Poxa, fantástico, lugar lindo, um café maravilhoso, um pôr do sol do além, entendeu? A gente sentado no hotel onde que era as forças. Sandro, tudo bem? Então, quer dizer, é muito legal isso aí. Eu acho que esses lugares são importantes. Eu acho que tem que se preocupar. Eu acho que o poder público tem que se voltar a isso mesmo, de todas essas cidades que foram palco de combate, entendeu? Não é só Itapira, é Amparo, é Serra Negra, é Jacutinga, Minas Gerais, Passa Quatro, enfim. Todas as cidades da Frente Sul, todas as cidades da Frente Norte. E eu acho que isso é um bom passo para a gente continuar a explorar a história de 32 e continuar a pesquisar, enfim, fazer com que as pessoas visitem. É tão legal quando eu recebo aqui em Itapira famílias e tal, visitantes e tal, escolas, sabe, que conhecem a história, que ouvem a história e que aí estão no local, meu. Quando a galera chega em Eleutério e vê aquelas construções e tal, é outra sensação, é outra experiência que você tem. O que eu acho, Eric, é justamente isso aí. É você levar a história em primeiro lugar, né? A Revolução de 32 ela tem que ser usada para propagar a história, com H maiúsculo. Para mim, qualquer outra coisa, aí todos esses subprodutos, turismo, literatura, quem sabe um dia cinema, né? A gente sabe que tem gente tentando fazer, criar um longa de Cássio tá aí, né? Exatamente. O Cássio, exatamente, ele mesmo. Então, quer dizer, eu bato palmas para isso aí, mas ao mesmo tempo não adianta isso sem Ancine, sem, sabe? Então, quer dizer, a gente sabe a dificuldade que a gente teve para lançar o livro. Claro, não é fácil não. Lançar qualquer livro. Eu estou falando do Brasil antes da pandemia, depois Deus sabe. Mas assim, já era difícil, né? Então, quer dizer, se a gente não cuidar dessa história, essa história vai se perder. Sim, né? Sem dúvidas. Então, eu acho que Pois não. Não, é o nosso destino é esse aí. Gente, eu quero agradecer muito a participação de todo mundo. A gente já extrapolou o limite aqui. O pessoal de Itapira News vai puxar minha orelha. Mas acho que foi muito legal, né? Que experiência incrível. Primeira vez que a gente faz esse bate-papo, assim, quase 2 horas conversando sobre o assunto, um assunto legal, quase que inesgotável, tá? Fazer um merchan aqui, Inverno Escarlate, né? Esse livro sobre os combates na Frente Leste. O livro do Ricardo tá aqui. Onde você compra seu livro, Eric? Olha, o Inverno Escarlate você pode procurar, você pode encontrar na Amazon, ou você pode procurar também aqui o site da editora Gregory, tá aqui, facinho, dá um Google lá, Inverno Escarlate, Vida e Morte nas Trincheiras do Fronte Leste, e esse livro do Ricardo aqui, 1932, História da Guerra Paulista, Imagens, Objetos e Documentos, onde a gente encontra... Também em todas as livrarias, Amazon, Livraria Cultura, Livraria Martins Fontes, todas têm. E a editora Panda tem uma edição à venda especial e muito bonita que vem com vários facsímiles, ou seja, reproduções de documentos, de cartazes. Aí você entra no site da editora Panda, editorapanda.com.br, e lá vocês vão encontrar uma loja virtual com esse livro, com essa edição especial. É muito bonita, vale a pena, e acho que quem gosta do assunto vai se divertir. Com certeza. Vamos continuar produzindo, continuar pesquisando. Todo em São Paulo é um blog incrível, essa página do Face agora, cara, maravilhosa, né? Eu acho que nós estamos no caminho certo. Eu acho que facebook.com/tudo por São Paulo, facebook.com/frente leste, né? Isso aí. Importante.
E eu quero já de antemão convidar vocês para quando for 9 de julho, eu, o Eric, eu quero convidar o professor Marcos também, para a gente fazer uma live no dia 9. Eu imagino que a gente ainda não esteja ali muito podendo sair por aí, né? Não sei o que vai acontecer, mas com certeza a gente tem que comemorar de alguma forma. Então, já... Faremos, sem dúvida. Sem dúvida, a gente vai fazer uma live bacana também. Eu, você, Marcos, a gente chama o Reinaldo para falar sobre os selos. O cara tem uma pesquisa incrível. E eu acho que vale muito a pena, cara. Vamos fazer sim, dia 9 de julho, de qualquer jeito, a gente faz uma live para falar sobre isso. Show de bola. Obrigado a todo mundo que participou. Obrigado, Eric. Ricardo, obrigado, meu querido. Valeu pelo convite. Tapira News, muito obrigado pela oportunidade. Todo mundo que esteve aí com a gente até agora. Eu tenho certeza que esse vídeo vai rodar aí. Pode compartilhar. Foi um bate-papo legal, uma aula incrível, né? Sobre curiosidades. Assim, a gente passou por cima de um monte de coisa, mas tem assunto para mais 2, 3, 4 lives e por aí vai. Ricardo, obrigado. E é isso, né, gente? Boa noite a todo mundo. Suas considerações finais, por favor, Ricardo. Queria te agradecer. Eu acho que foi uma oportunidade bacana. Nunca tinha feito nenhuma live nesse sentido. Acho que a gente está fazendo um monte de coisa pela primeira vez agora, né? Por causa dessa situação maluca que a gente está vivendo. Sim. Mas eu acho bacana justamente isso. A gente sempre consegue um jeito de falar disso aí. E eu acho que é isso que é importante, né? E muito obrigado e espero ver todos vocês lá no Tudo por São Paulo, no Frente Leste. Gostaria que vocês visitassem os sites que eu falei aí a respeito dos livros. É importante que as pessoas comprem os nossos livros, né? Sem dúvidas. Quanto mais chance a gente vai poder ter de fazer outros. E no mais é isso aí. Muito obrigado, boa noite. A gente se vê com certeza em breve. Valeu, obrigado. Reinaldo, Marcos, Maria, Simone, todo mundo. Pi, galera do Detect Tapira, obrigado, gente. Boa noite a todos e até a próxima. Aliás, a próxima live aqui no Tapira News será sobre a Praça Bernardino de Campos. Preparem-se. Ricardo, obrigado, meu querido. Boa noite a todos vocês. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.